Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui hoje no episódio 75. E hoje a gente tem um assunto muito especial, bastante diferente, mas você que é empreendedor, você que é empresário, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua jornada, que é você entender o poder da transformação que as artes, né, que um trabalho dos símbolos, da imagem, pode te ajudar bastante aí na sua jornada como empreendedor, né? Então, o convidado é especialista no assunto. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã dele, do trabalho dele, conheci ele há um tempo e eu acompanho bastante. E hoje a gente vai falar bastante desse poder do empreendedorismo, da transformação que a arte pode fazer, dos legados, né, que a gente pode construir, né? E então, fica comigo que vai ser muito interessante até o final. Aproveitando já, inscreva-se no canal se você não é inscrito, para tudo já, rapidinho, clica lá. Clica no sininho também para você receber todos os vídeos aqui do canal. A gente tem, além do podcast, tem várias playlists aqui para te ajudar na gestão, nas finanças e no autoconhecimento. E se você está no Spotify, se inscreve no canal aí, siga o canal, que é importante também. Beleza? Então eu quero apresentar o nosso convidado aqui, Alfredo Maffei, artista plástico. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Prazer estar aqui com você. E unir empreendedorismo com arte e trazer essa perspectiva mais científica, né, do poder da arte na influência dela no nosso dia a dia. Que legal, cara. Então, se apresenta um pouco para quem está acompanhando a gente aqui, ainda não te conhece, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você veio parar no mundo das artes, né? De toda essa jornada que você tem. E aí a gente vai esquentando os motores e vamos conversando um pouco mais, que vai ser bem legal. Perfeito. Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou Alfredo Maffei, artista plástico, e eu crio atualmente obras de arte para líderes e empresários que buscam se conectar com as suas essências, ideias e valores, né? Então, minha busca é criar obras de arte que se conectem especialmente com a personalidade das pessoas e evidencie essa personalidade e façam com que essas pessoas se conectem com seus poderes internos por uma obra de arte, né? Que legal. Isso assim, ó, é enriquecedor ouvir isso, sabe? Porque a gente vive num mundo hoje tão Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Tipo assim, eu tenho que copiar o fulano, aquilo que funciona, sabe? E eu ouvindo você falar isso é meio que trazer para um propósito, né? Tipo, entender Exato. quem sou eu como líder, como empresário, como dono de um negócio, e quais são os símbolos que eu carrego, qual é a minha história, né? Então, é mais ou menos essa linha que você trabalha, né? Essa linha. Muito bom. Trazendo já um pouco da minha história, vou começar então mostrando o porquê dessa conexão de querer transmitir essa energia, modificar o ambiente das pessoas e conectar elas com seus propósitos. Isso não necessariamente é um propósito de um artista, mas eu usei a arte como ferramenta, que foi a forma mais forte que eu tenho de expressar minhas ideias e valores, foi a arte. Até porque ela mexe com o emocional. Então, mexendo com o emocional e trazendo esses aspectos simbólicos da beleza da arte, eu descobri desde cedo uma forma de conectar as pessoas, de emocionar, de trazer as pessoas para um lugar diferente do cotidiano delas, trazer elas talvez se interiorizar, né, com as suas verdades. Então eu descobri desde cedo um potencial muito grande pela arte, porque ela mexe com esse lado emocional. O meu envolvimento com a arte começou desde cedo, assim, desde moleque eu sempre fui conectado e, assim, sempre fui uma criança completamente estriquinada, aquela criança que fazia bagunça e que, era o demônio. Então, meus pais me deram caneta e papel e eu descobri ali, naquele momento, uma forma de me interiorizar e colocar para fora toda aquela energia de uma maneira equilibrada, vamos dizer assim. Legal. Então, meus pais foram os meus mediadores nesse sentido. Minha mãe e meu pai sempre me deram muitas oportunidades, livros de arte, livros de culturas de diversas partes do mundo. Então, eu sempre tive esse ambiente propício para esse desenvolvimento. Legal, cara. Legal. Agradeço muito a eles por isso, porque realmente foi um privilégio poder ter essa infância. E desde cedo descobri essa aptidão com o desenho, com a pintura, que não é uma aptidão, vamos dizer assim, um dom que eu tinha, mas eu tinha um prazer e uma vontade muito grande de trabalhar com pintura, com desenho. E eu fui desenvolver isso. Eu fui fazer aula de desenho, fui desenvolver esse lado artístico com pintura e desenho, e comecei a identificar técnicas e processos artísticos que pudessem me fazer
conectar as pessoas com as suas forças. Então comecei a ver que as pessoas se emocionavam com o meu trabalho. Pô, que legal isso. Se arrepiavam. Eu falei, cara, existe alguma coisa diferente aqui que eu preciso dar atenção. E eu comecei a descobrir isso desde muito cedo. Esse aspecto moldou minha personalidade, porque eu sempre fui muito solitário, naquele criador mais solitário. Então eu mergulhava mesmo nessa coisa do sentimento, do emocional, e quando eu trazia essa solidão criativa para fora, eu tocava as pessoas. Eu criei muitos projetos, eu fiz exposições em várias partes do mundo, tenho trabalhos em vários países, porque as pessoas se conectam com essa questão do olhar que meu trabalho traz, que é a busca de comunicar uma ideia, um sentimento e acessar um lugar dentro da pessoa por um olhar, né? Então, essa minha busca como artista começou desde cedo. Eu fui fazer faculdade de artes visuais aqui em São Paulo, me formei e, assim, a arte sempre esteve presente, sempre foi a minha forma de expressar, e os animais chegaram como uma forma simbólica. Eu sempre gostei de trabalhar essa coisa mais ancestral, de se comunicar por símbolos, como os antigos xamãs. Isso. E eu comecei a estudar, cara, eu sou um artista, mas eu sou diferente, eu quero uma coisa mais mágica, no sentido de quase um curandeiro, quase um xamã. Incrível. Eu descobri essa aptidão, né? Então a arte veio com esse intuito, de colocar a minha cura, a minha conexão espiritual, tocar as pessoas como uma ferramenta. Ela é a minha ferramenta de xamã, né? De curandeiro, vamos dizer assim. Que legal, cara. E você trouxe um ponto muito legal, assim, que eu acredito que vale a pena a gente explorar isso, que foi muito legal essa sua jornada. Então, hoje, esse trabalho que você faz com os animais, ele não aconteceu de início, né? Você foi se conhecendo, mergulhando dentro de você, aí, dentro da sua criatividade, dentro da sua espiritualidade, para chegar hoje naquilo que você apresenta para um cliente, empresário, empreendedor, que quer se conectar com essa simbologia. É isso, entendi exatamente, bem? Exatamente. Perfeito, cara, incrível. E você falando isso, eu lembro muito, eu já cheguei a fazer alguns treinamentos no Instituto que trazia bastante essa linha do xamanismo, né? Então, assim, perfeito. E aí, para quem não conhece xamanismo, parece um negócio meio esotérico, meio, sei lá. E assim, para a gente desmistificar isso, o xamanismo, para mim, é você trabalhar a questão da natureza, né? A conexão ali dos índios, né? Os índios têm ali muito ensinamento, uma cultura muito profunda da terra, dos símbolos, dos animais, da natureza. Então, assim, e muitas coisas que o xamanismo traz como você falou, é histórico, né? É um conhecimento que é milenar, posso dizer assim. Ancestral. Ancestral, boa. Cara, o poder que você tem, né, de usar essa simbologia é muito, muito enriquecedor mesmo, muito incrível. Então, toda vez que eu tive contato com isso, a gente fez algumas jornadas ali, para mim foi, assim, transformador. Que legal. Acredito que foi sentir ali a energia de um animal de poder, de um totem, entender o significado das coisas, né? Porque a gente vive num mundo onde é muito... as pessoas tentam não ter muito sentimento, muita conexão. Então um trabalho como o seu é muito legal, porque o chamado é esse, né? Conectar e entender, né? Sentindo, né? Não só vivendo, né? Muito bom. E por que você qual que é a ideia, né, de usar um animal por exemplo, um empresário, empreendedor, uma empresária empreendedora que está nos acompanhando aqui, qual é, para ela se conectar, por exemplo, com uma arte sua, o que ela ganha, vamos dizer assim, qual que é a simbólica do processo, quais seriam os benefícios, o que seria por exemplo, a pessoa te encomendar um trabalho, assim, ó, vai lá, eu quero ser retratado aqui num quadro, como é que seria isso? Perfeito. Antes disso, eu quero contar a história de como começou a conexão com os animais e eu fui o cobaia dessa conexão. Então, eu comecei a pintar os animais com essa frequência, com essa perspectiva, no começo da pandemia. Lá quando começou a pandemia, em 2020, eu estava completamente perdido, sem saber
que ia acontecer sem rumo e sem estrutura profissional e financeira. Então, eu comecei a buscar saídas de como eu poderia encontrar respostas. Em uma das minhas meditações, apareceu muito claramente a ideia de um leão. A imagem de um leão pintado. Não era um leão, era um leão pintado à mão. Então, eu já comecei a associar coisas. Numa técnica japonesa. E esse leão ficou muito forte na minha cabeça e eu identifiquei a mensagem e a resposta. Na semana seguinte, eu já comecei a pintar um leão. Então, o que esse leão significou? Vá com força, vá com coragem, com determinação em busca de respostas, em busca de como sair dessa situação. Então, eu comecei a pintar esse leão sem nenhuma perspectiva, apenas seguindo minha intuição. E esse leão foi transformador. Por quê? Porque em uma reunião que a gente estava tendo, um podcast que a gente estava tendo com um empresário que é um grande escritor italiano, eu tive a oportunidade de estar nesse podcast, uma moça australiana viu meu trabalho atrás de mim, um leão que eu tinha acabado de pintar, e se interessou em comprar. E eu estava assim, completamente perdido. Falei, cara, que legal. E pela primeira vez eu consegui vender um trabalho com o preço que eu sempre quis cobrar. Eu falei, não, vou seguir a minha intuição, é esse o preço mesmo. Tá? E aí eu vendi o trabalho sem fazer desconto, como era comum para poder viver de arte. Então isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso tem alguma coisa por trás desse animal de poder que nesse momento de pandemia está tocando as pessoas ao meu redor, me transformou. Então o que eu identifiquei? Eu identifiquei que essas figuras, principalmente naquele momento de dúvidas, de incertezas, elas trazem um poder interno, elas conseguem transformar o seu ambiente num lugar de conexão e coragem. Então ele foi, para mim, uma transformação, espero que tenha sido também para a moça que comprou meu trabalho, da Austrália, e que seja para todos os líderes. Eu identifiquei que isso, que os animais e essa simbologia, e principalmente a intenção que eu coloquei nessa pintura, chegam nas pessoas e transformam de fato o ambiente. Então, agora respondendo a sua pergunta, você perguntou qual o benefício que um líder e um empresário pode ter com uma figura de um animal. Cada pessoa tem uma personalidade única, cada pessoa tem um arquétipo e diferentes formas de ver o mundo, de se expressar no mundo. E cada animal da natureza carrega muita semelhança com essas diferentes personalidades. Então existem pessoas como você, que tem a liderança muito evidente, que tem essa coisa de cuidar dos funcionários, de cuidar da sua equipe, da sua gestão. Isso é um arquétipo do líder, isso é muito evidente em você. E o leão, desde os tempos mais primordiais, sempre esteve com essa presença simbolizando os reis, os grandes líderes do passado se conectavam com essa simbologia. Então, quando eu aproximo uma personalidade e um arquétipo de uma pessoa com a personalidade, um arquétipo animal que se conecta com essa pessoa, ao ela se conectar com essa imagem e sabendo o significado que tem nessa imagem, todo dia ela consegue entender os seus valores de uma forma muito prática e muito emocional. Então, quando eu crio uma obra para o Márcio, eu vou colocar símbolos, cores que fazem parte da jornada do Márcio, que fazem parte dos valores e de onde ele quer chegar. Toda hora que o Márcio olha para esse leão ou para essa águia, que traduz também o seu arquétipo, ele vai se conectar com a sua verdade, além de embelezar o ambiente, ele está transformando o seu lugar de trabalho, a sua sala num templo de conexão mesmo com o que ele está buscando. Então, mais do que uma imagem que você compra na internet, é uma imagem criada para você. É uma imagem que foi feita como se fosse uma medicina que te potencializa, te fortalece e envolve a sua parte fisiológica, química, mental e espiritual todo dia. É um abraço e um portal para você mesmo. É um espelho, né? Que legal, tem energia, né? Então, não é diferente de comprar uma arte já pronta na internet ali, que não vai ter aquele sentimento de quem está pintando, aquela energia,
e de quem está recebendo também, porque a pessoa quando faz esse pedido, né, ela faz essa aquisição, ela tem um propósito ali, né? Então aquele propósito vai alinhar com o seu propósito e vai ter essa expansão aí para que ela se reforce. Perfeito. Que legal, cara. Ó, para quem tá acompanhando a gente aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo. Que beleza, ó, para quem tá vendo a gente aqui, maravilhoso. Depois a gente vai ter os contatos aí para você conhecer todo o portfólio aí de trabalho que ele tem, mas é muito legal. E eu queria que você falasse um pouco assim. Então, beleza, cada animal ele representa ali um tipo de personalidade, algo que a pessoa consegue sentir isso, né? E eu acredito que esse é o chamado mesmo, né? Tá, beleza, se eu quero me conectar com o meu leão, então aquela característica mais marcante é de liderança, de força, desse propósito aí de nobreza, né? Nobreza. Beleza. Tá, mas existem outros animais. Então, assim, você consegue falar de alguns que são mais que você mais faz, até para trabalhar com líderes, empreendedores, que seria legal, porque às vezes a pessoa que está acompanhando a gente aqui não entende nada disso e ter um primeiro contato assim vai ser bem interessante. Até para talvez já ir digerindo ali qual que seria o. Tá, beleza. Então vou ligar para o Alfredo lá para combinar com ele para fazer um animal X ali comigo. Sim, claro. Sim, cada pessoa tem uma personalidade, né? Então a gente consegue identificar um animal simbólico que traduz essa personalidade. Os antigos indígenas norte-americanos sempre traziam para figuras lendárias da sua tribo um animal de poder, um animal totem. Não era todo mundo que era presenteado, mas o xamã às vezes chamava um guerreiro e falava: ó, o seu animal é o cavalo, o seu animal é a águia. Porque ele identificava um poder simbólico que caracterizava a personalidade daquela pessoa e a missão daquela pessoa dentro da tribo, certo? Então, existem diferentes animais e essa busca de trazer esses animais sempre vai conectar uma coisa diferente. Então, o cavalo, por exemplo, ele fala sobre também a liderança, mas ele é um animal de independência. Então, se você quer começar a sair da dependência, sair do CLT, vamos dizer assim, e ser mais livre, ter força para atração mesmo, de conseguir conquistar essa primeira etapa de desenvolvimento, para sair do CLT, para começar a ter a prosperidade, a força e o vigor desse animal, ele é uma figura que você olha e você sente vigor. Legal. Você sente a energia revigorante do cavalo. Ele está sempre altivo, sempre forte, e ele é sempre musculoso, né? O cavalo, você nunca vê ele cabisbaixo. O cavalo está sempre com a crina levantada, correndo e forte. Exato. Nossa, consegui. É muito legal, porque é assim, ó, é esse trabalho visual, né? Então você começou a falar, eu comecei a ver o cavalo na minha cabeça, aqui, assim, tipo, a imagem sendo desenhada, assim, realmente num. Isso ser que acontece incrível. É muito importante, porque quando eu me conecto com a pessoa, eu também ativo essa imagem dentro dela. Então a minha presença, junto com a obra de arte, ela é um contexto geral. A obra não é uma peça solta. Tudo que a gente cria na conexão com a pessoa, com o cliente, faz parte do que a gente está gerando ali, que vai ficar eternizado na obra. Então, se eu criar agora o cavalo, você vai lembrar desse momento de conexão, de conversa que eu tive com você sempre que você olhar para ele. Porque eu ativei uma coisa na nossa conversa, na nossa comunicação. A águia é um animal de liderança também, mas ela é visionária. A águia está sempre no topo e ela é um tipo de empreendedor que não fala muito da tribo, né? A águia é mais solitária. O leão é diferente. O leão ele é um gerenciador, ele é um gestor, um líder de uma tribo, né? A águia já não. A águia já está num cargo muito acima, ela consegue ver além das nuvens e ela tem um foco muito claro. Então ela não vai tirar o foco de onde ela precisa ir e ela consegue ver de longe e com antecedência. Então existem líderes que se conectam, criadores, né, grandes empresários, né, pessoas como Steve Jobs já tem esse arquétipo da águia, né, que é uma visão fora do cotidiano. A gente vai pensar numa coisa que ainda não foi criada, né, o próprio cara do foguete, o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que é fora da curva, ele vê acima da média e ele vê acima do burburinho que rola aqui na parte de baixo.
Então são pessoas que estão com esse alinhamento, né? Geralmente são mais solitários, são líderes mais solitários, que não estão sempre presentes nas reuniões, né? no contato social, como o leão, por exemplo, que sempre quer estar como líder, sempre quer estar cuidando e gerenciando para o bem de todos. A águia às vezes pode ser um pouco gananciosa, mas se ela tiver com o olhar apurado para o bem, ela vai ser a fonte mais rápida para chegar no objetivo. Caramba, que legal, cara. E pra você ver como é importante, né? Os Estados Unidos, eles têm esse arquétipo da águia ali muito bem alinhado ali com a parte deles como país até, né? Então, Sim. sempre vê a águia lá com a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais. E bem nessa questão de potência mesmo, de visão, legal, cara. Que top. Tem mais algum animal assim que você lembra que é legal compartilhar assim? Existem animais... Tipo a pantera. A pantera é um animal assim, que me conecta muito, que ela já tem esse lado mais místico e espiritual, de uma conexão mais xamânica, vamos dizer assim, de uma medicina, de uma conexão mais com a natureza. Legal. A pantera sempre foi associada ao mistério. A pantera negra sempre foi associada à noite, ao mistério, ao desconhecido e ao inconsciente, ao lado noturno, que é o desconhecido. Principalmente a intuição. Então ela me conecta muito com essa... Deixe acontecer, siga a sua intuição. Tenha uma meta, mas siga a sua intuição, o seu instinto natural e espiritual. Então pessoas que são mais místicas, pessoas que deixam o mago mais aflorado com essa conexão com a terra, principalmente o mago que tem essa conexão mais intuitiva de se expressar, né? Que são curandeiros também. Quem pode ser considerado uma pantera? Pode ser considerado um terapeuta holístico, uma pessoa que trabalha com um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista. Todos esses trabalham com esse lado mais inconsciente, mais da noite, que é o desconhecido, mas ele é mestre ali. Legal. Ele consegue chegar em pontos de conexão. Semelhante à pantera, tem a coruja, que é a grande professora, né? A coruja sempre foi associada aos sábios, né? Ao Harry Potter, a essa questão não é mais a pantera, vamos dizer assim, a pantera pode ser considerada a bruxa e a coruja já é o mago. Ah, legal, entendeu? legal. Tem essa diferença, né? Que a bruxa, vamos dizer assim, é uma coisa mais do místico, do inconsciente e da intuição. O mago, ele trabalha isso também, mas ele é mais racional. O mago, ele tem nos livros as respostas que ele busca com esse lado espiritual. Então, existem pessoas que são mais voltadas para esse conhecimento mais livresco e que é tão sábio quanto o conhecimento intuitivo. Ambos se conectam. Se a gente souber usar essas duas sabedorias, nós temos um equilíbrio perfeito. Nossa, que incrível, cara. E assim, é muito poderoso isso, assim, para quem está acompanhando a gente aqui. O quanto que trazer esses símbolos para o dia a dia, ele pode melhorar até a questão você com você mesmo ali, né? Então, assim, talvez um momento de dificuldade que você está passando, eu conheço bem pouquinho, assim, eu até gostaria de entender um pouco mais, né? Mas o pouco contato que eu tive com essa linha xamânica e tudo mais, mas me deu alguns insights, assim, tipo de me colocar numa posição, beleza, eu tô passando por um problema. Tá, se eu fosse um leão, então, muito legal. O que eu poderia trazer de característica, de força, de entendimento de um leão nessa questão? Perfeito. Se eu fosse... Eu tô com um outro problema, tá? E se eu fosse um lobo, né? Então, assim, o que o lobo tem de características, de ensinamentos que a gente pode pegar como associados à personalidade dele, né? Que me ajuda nesse momento. Então, é sempre uma pergunta que a gente pode se fazer para ser uma pessoa melhor. Sim. Então, não sei se essa abordagem faz sentido para o processo ou não. Faz total sentido, porque assim, nós não somos uma coisa fixa. Nós somos todos os arquétipos possíveis. Em determinados momentos da nossa vida, afloram determinadas características e necessidades que se associam a um arquétipo. Então, quando a gente é um líder, a gente tem que incorporar a liderança para poder
gerir a nossa vida, a nossa empresa, os nossos negócios. Quando a gente quer ter uma comunicação mais social, o lobo, como também professor, ele tem a alcateia e ele é muito ligado à hierarquia social e todo mundo se respeita plenamente na alcateia de lobo. Você não vê um lobo querendo tomar o lugar do outro. Cada lobo ali tem a sua função e eles respeitam muito isso. É natural deles para a sobrevivência de toda a equipe. Então, o que eu quero dizer? Nós passamos por todas essas fases e todas essas etapas. Eu não vou dizer que uma imagem de um leão vai te transformar num líder. Nunca foi minha intenção dizer que eu vou colocar um quadro e vou começar... Exato. Claro, eu posso começar a incorporar visualmente pelo símbolo que isso vai me acessar. Mas ter o conhecimento por trás, que é o que eu trago no meu trabalho, e a explicação por trás faz com que a pessoa olhe essa obra e esse símbolo e esse animal com um entendimento diferenciado. Então, nesse momento da vida, eu quero galgar tais objetivos. Que animal, que figura, que arquétipo eu posso me conectar sabendo de onde eu quero chegar? Qual figura pode expressar esse conhecimento, essa energia, a personalidade e as atividades que essa pessoa que eu quero chegar desempenham? Então, eu vou criar uma figura que te direcione a isso que você quer, em conjunto com você. Legal. Então, tudo que a gente faz, você faz parte do processo e aquilo faz sentido para você. Cara, que legal. E assim, é bem isso mesmo que você está falando, os significados das coisas, né? Não é simples, mas é profundo. Então é um conhecimento mesmo. E se a pessoa conseguir ter isso como uma ferramenta, vou falar assim, né? De ter essa informação chegando e sabendo direcionar, canalizar ela para aquilo que ela quer, né? Exato. Então é um grande trabalho, legal. E como é que funciona a parte? Eu sempre tive essa dúvida, assim, na verdade não é nem dúvida, essa curiosidade. Como funciona o processo criativo? Então o que passa na cabeça aí de um artista, né? Porque é muito legal, cara, porque olhar para esse quadro pronto hoje é uma coisa. Uhum. Agora, isso já foi uma tela em branco, né? Sim, então, exato. assim, cara, me fala um pouco como funciona o processo criativo, o que você pensa, como é que é na prática, assim, eu tenho bastante curiosidade sobre isso. O processo criativo começa na cabeça, quando eu não trabalho em encomendas, porque eu trabalho em 3 linhas. A encomenda personalizada, que é que eu crio um trabalho para ser o legado, tocar a alma da pessoa, muito personalizado. Uhum. E um trabalho do meu acervo, que é um trabalho que eu crio por vontade própria com o tema do meu momento. Eu sempre respeito isso. Então, se você for ler as minhas obras, você vai entender todos os caminhos da minha vida, porque todas as minhas obras, elas expressam tudo que eu passei. Então, a obra nasce na cabeça. Tanto numa encomenda, quando a gente conversa, a gente marca uma conversa, a gente toma um café e você vai me falando sobre as suas aspirações, sobre as suas buscas, sobre o que você acredita, onde você quer chegar e o que você já passou. A partir daí eu vou começando a criar na minha cabeça, de uma forma muito intuitiva e natural, imagens dessa conversa, né? Então, para mim, isso é um aspecto que eu não consigo ensinar, eu não sei como passar isso, mas é um aspecto meu, da minha capacidade de incorporar uma informação e criar uma imagem. Uhum. Essa imagem nasce na minha cabeça, eu vou compartilhar com você esse cenário, essas ideias, e na maioria dos casos isso sempre é uma coisa muito verdadeira para a pessoa que escuta. Então a gente tem que estar sempre tendo uma conexão verdadeira, a pessoa tem que se abrir e eu tenho que também estar presente nessa conexão. Então, o que eu digo, Márcio? A obra já nasceu, cara. A obra já nasceu. A parte física é o de menos. Sim, então tem momentos que eu nem sei o que minha mão está fazendo, os traços. É quase uma psicografia porque aquilo já está na minha cabeça. Uhum. O meu movimento ele só vai acontecendo de uma forma a canalizar o que já existe, o que já foi criado. É claro que no processo existem alterações, a gente vai... eu quero essa cor aqui um pouquinho diferente, eu quero esse olhar expressando essa coisa diferente. Mas acho que como tudo na vida, tudo nasce na cabeça, no pensamento e numa intenção.
Exato. Cada obra de arte minha tem uma intenção. Não faço nada, nenhuma obra de arte eu faço ao vento. Todas têm uma intenção clara e eu sei aonde eu quero chegar com ela e o que ela vai transmitir. Antes de começar, eu faço uma prece, ponho a mão na tela e já coloco a minha prece do que ela vai ser materializada, o que ela vai transmitir. E essa obra, simplesmente, depois a parte da máquina cria, né, essa obra. Que legal, meu. E assim, é bem isso que você falou, não é só para uma pintura, né, uma obra de arte, né? Esse pensamento aí que você traz, né, e essa visão, ela é incrível, porque isso o Walt Disney já falava, né? Se você pode imaginar, você pode realizar, né? Então essa criação na cabeça e aí você realmente só canaliza. Que legal, pô. Eu achei sensacional essa linha. Exato. Por exemplo, você criou esse espaço na sua cabeça antes. Sim. Não que você criou exatamente como ele seria. Mas você vai imaginando, você olha lá, porque assim, quando eu vim pra cá era tudo parede branca e tal. Então, tipo assim, você já vai, tipo, a mesa já vai ali, eu consigo imaginar uma cor assim e tal. Então, mas tem pessoas que não têm uma clareza tão nítida Exato. sobre isso. Então, tipo, que nem a Gabi, minha esposa, ela olha assim, ela fala, você é muito melhor com... Por mais que ela é muito mais criativa que eu em vários pontos, mas quando a gente fala assim, eu falo, amor, dá uma ideia pra mim que eu tô pensando em fazer isso aqui. Ela falou, eu não consigo ver. Você tem que abrir uma imagem, algo similar ali na internet pra eu conseguir olhar a imagem e falar, vai ficar legal ou não. A visão na cabeça dela não é tão específico. Mas para criar algo, para pensar, para juntar coisa, não tem ninguém melhor que ela. E aí é muito legal, porque cada um tem sua aptidão ali, né? Então, assim como você, quando ouve um cliente, alguém ali compartilhando, você consegue pegar ali o retrato dele, né? Tipo, a essência dele e reproduzir isso num quadro. Que legal, cara. Que legal. São inteligências que se complementam, né? Sim. A inteligência mais analítica, que talvez seja o seu quadro mais racional, por ter que ter uma mesa aqui, não sei o que lá. Mas antes de tudo, você criou essa intenção. Sim. Antes do espaço. Você já tinha uma intenção. Perfeito. Eu quero ser um gestor, eu quero ensinar, eu quero compartilhar conhecimento. Isso aqui é a materialização desse momento. Não de quando você comprou esse espaço ou alugou esse espaço. Esse espaço é só uma resposta de quem você é. Legal. E a obra de arte, ela busca isso. Ela busca trazer quem você é, um espelho do seu poder interno. Você vê, não é uma obra complexa. É um leão. Mas toda a explicação por trás e a conexão que você tem com o olhar dessa figura conta tudo uma história. Eu não vou desenhar 1000 símbolos, 1000... Eu quero uma coisa assim, ó, que você olha e vem tudo que a gente conversou num símbolo, num estalo. Legal. Então, resumindo, a parte criativa, ela nasce num pensamento, numa intenção, e eu acho que todas as pessoas devem ser mais criadores, devem ter um momento de conexão consigo mesmos e desenhar quem são, o que querem, e ter essa clareza abre as portas para a manifestação em escolhas, em sentimentos e emoções que te levam a isso. Quando você não conhece quem você é e o que você quer, é muito mais difícil você chegar em algum lugar. Você fica andando em círculos. Agora, se você tem clareza de algumas coisas, você atribui, você cria conexões, você cria situações consciente e inconscientemente que te levam a materializar como você materializou esse lugar. Nossa, que incrível, cara. E isso é total, assim. Talvez eu me sinto muito assim quando que nem fiz uma mentoria com um amigo meu, né? E aí ele chegou pra mim assim, pegou o flipchart lá, começou a perguntar coisas pra tirar, né? No final das contas, saiu ali uma ideia de fazer uma palestra. Beleza, vou montar uma palestra nesse aspecto aqui, que é algo que eu sempre gostei de fazer, mas eu tava tão focado numa área da minha vida profissional aqui que eu acabei deixando de lado esse ponto. E aí, cara, ele falou, mas e aí, você tem já um negócio? Eu falei, cara, eu consigo construir uma palestra agora pra você. Ou eu consigo desenhar algo na minha área de atuação ali que é muito... Essa parte do criador, talvez eu consiga representar isso na hora de... Beleza, eu vou sentar, eu quero montar uma aula sobre isso
qual é o resultado, desenhar. Então é como se vai fluindo, eu nem penso. No final, olha, 1, 2, 3, 4 passos, ali tá pronto o contexto ali para apresentar. E é como se viesse, assim, como você falou, né? É só uma reprodução, assim, eu só coloquei lá, já estava escrito já, parece que não teve esforço para pensar. Por mais que, como eu posso dizer, é um sentir. Então, assim, ó, cara, eu acho que isso aqui vai servir certinho, porque pode ser que agindo dessa forma aqui, a pessoa que vai receber a mensagem ali vai ser importante para ela. Às vezes o negócio tá meio fora de contexto, assim. Ah, mas por que você está falando de autoconhecimento com finanças? Uhum. Cara, porque alguém precisa ouvir isso e falar, pô, você deu um toque ali que me pegou. Então, sempre que eu faço uma palestra, alguma coisa assim, eu busco ficar mais recluso também, tipo, então vou pensar aqui como é que eu vou falar, para não ser um negócio Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tipo, vou pegar tópicos de finanças. Hoje o ChatGPT já dá isso para você. Mas e cadê a profundidade, né? Completamente frio, né? Não tem sentimento, não tem espiritualidade, não tem conexão, né? Não tem um propósito. Tipo, cara, eu quero... Não é eu ir lá palestrar ou fazendo um quadro. Eu acho que não é seu interesse. Só, beleza, eu vou pintar aqui a tela. O que eu levo para a pessoa, né? O que a pessoa vai ser beneficiada com o meu dom. Perfeito. Então, eu acredito que basicamente é isso, né? Então, você leva o seu dom ali para gerar uma transformação na vida da pessoa que contratou o serviço, que comprou um quadro seu. Que legal, cara. Sabe de onde que nasce isso, Márcio? Nasce do seu propósito, claro. Por que você tem facilidade em criar uma palestra? Porque antes você já setou muito claramente quem você é e qual é o seu propósito aqui. Sim. Tudo que você fizer de ramificação além disso vai estar muito mais fácil. Sim. De você... Porque ela segue uma linha. Bom, se eu quero fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, se eu quero fazer com que as pessoas possam usar sabiamente as finanças e o seu conhecimento para modificar o mundo, o que eu vou falar na minha palestra? Eu vou falar coisas que se relacionam a isso. Eu quero transformar a vida das pessoas. Se essa é a minha missão para uma coisa mais elevada, é muito mais fácil você criar. Exato. Então, por isso que o animal simbólico, quando a gente traz ele, ou uma obra de arte, para traduzir isso, a gente sempre tem um ponto, uma pedra brilhante, um ponto, uma joia, que sempre nos alerta de quem somos e para que estamos aqui. Que legal. Fica fácil da gente seguir um caminho. Isso está dentro do que eu sou? Está dentro da nobreza do líder? Não está. Esse caminho não leva para lugar nenhum. Então, exato. Já excluo. Só vou para o que faz sentido. Apoios como, por exemplo, uma simbologia de um animal de poder na sua parede ali que vai te instigar a fazer essa pergunta. Então eu vou olhar pro leão lá e falar, cara, fala comigo, me dá me dá esse start, tipo assim, puta, cara, verdade, isso não é nobre. Então, muitas pessoas fazem isso com as minhas obras. Eles usam como material de meditação. É isso. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou pensar nisso, tipo assim. Que legal. Porque você tava falando eu tenho uma pantera lá na minha sala lá. Você tava falando da pantera assim, eu falei, cara, que legal. Eu tenho ela ali, tipo, como eu já tinha estudado um pouco da história, mas do jeito que você trouxe assim, cara, eu comecei a me perguntar, pô, tem muita coisa na minha vida que eu não tô me perguntando como eu usar esse arquétipo na minha vida. Tipo assim, hoje eu tô sentindo alguns gaps assim, que incorporar esse tipo de pensamento, tipo assim, tá, mas como é que eu executo isso no meu dia? Como é que eu trago essa espiritualidade, esse inconsciente, essa terapia, né, essa cura, né, do coronavírus? Será que realmente eu tô nesse papel hoje? E aí, talvez algumas vezes minha resposta vai ser não. Então, assim, será que o resultado que eu estou colhendo, que eu não estou feliz com isso, provavelmente porque eu não estou usando todo o meu potencial como curandeiro, como alguém que pode usar através de uma conexão espiritual, alguma coisa nesse inconsciente para ajudar mais pessoas. Perfeito. Então, assim, essa é uma pergunta que é muito legal, assim, meditar sobre isso, né? Porque às vezes em meditação a galera acha que é só fechar os olhos e colocar um mantra lá e ficar repetindo. Na verdade, é mergulhar dentro de si, né? Se perguntar, assim, ter essa conexão. Que legal, cara. E você, então, nesses anos de artista plástico, trabalhando com isso, você já andou bastante aí pelo mundo, né? Já, velho.
Que legal, cara. E como é que foi como é que é essa experiência, assim, de você ter esse contato? Como é que é empreender nessa área? Então, para quem tá assistindo a gente aqui, às vezes, o cara, ou a cara, né, a pessoa pode pensar assim, pô, eu também tenho esse chamado. Eu gosto, eu me conecto com a arte. Eu sinto que o meu trabalho hoje já impacta, às vezes impacta em casa, às vezes na família, um amigo e tal, mas ela não conseguiu enxergar isso como um negócio. Eu vou falar negócio aqui para a gente entender que tem um valor e que dá para viver disso, mas não só um negócio, um propósito. Porque aí um propósito definido e uma escolha de usar isso como um negócio vai fazer com que você tenha um amparo dos dois lados, né? Então, beleza, eu tenho um amparo financeiro, eu tenho um amparo de uma estrutura, né? Mas eu ajudo as pessoas e levo cura. Então, eu achei muito legal o início da sua fala, assim, tipo, cara, eu pego a arte e eu transformo vida, ajudo o líder a deixar um legado, ele representar isso. Então, na verdade, não é, cara, eu sou um pintor. Não é isso, entendeu? É muito mais profundo, sim, muito mais verdadeiro esse processo. Então, gostei muito. E às vezes tem gente que tá assistindo a gente aqui que tem essa dúvida, sabe? Tipo, será que é isso pra mim mesmo? Será que eu vou ter que usar isso só como um hobby? Sabe? Tipo assim, então como é que a pessoa consegue despertar pra isso como você fez e como você vem fazendo aí nesses últimos anos? Com o lado profissional, né? É. Veja bem, o artista, o terapeuta, qualquer uma dessas áreas que tem muito esse lado humanístico, dessa conexão mais criativa, vai ter que lidar com o lado empresarial. Ele vai ter que ter disciplina, ele vai ter que ter função, metodologia e clareza. Então a gente tem que ter esse equilíbrio da nossa parte criativa, produtiva e intuitiva, né, da gente criar, com a parte de gestão, de função, como empresário. O que eu posso dizer? Antes de você focar em toda a parte criativa, que foi o meu caso, eu fiz o inverso. Primeiro comecei uma profundidade muito grande da parte criativa e desenvolvi depois a parte empresarial. Exato. Eu quero dizer o seguinte, tente ser mais empresário antes. Tente conhecer o mercado, como você pode atuar com a arte, quem que você pode, como você pode oferecer o seu trabalho artístico para empresas, pessoas e empresários, e depois vá de maneira mais terapêutica colocando a sua essência no trabalho. Eu fiz o contrário. Por que eu digo isso? Porque sempre foi muito mais difícil para mim a parte da gestão, né? Então, hoje eu tenho a coisa equilibrada, hoje eu vivo bem da arte e tal, mas foi um grande aprendizado que demorou muito para acontecer e que eu deixei muito para depois. Então, para quem está começando, o que eu sugiro? Eu sugiro que tente criar um plano de negócio antes de fazer a parte criativa. Pode ser que você estoure fazendo a parte criativa antes do plano de negócio e que algum galerista apareça e você... Como aconteceu comigo, né? Eu fui chamado para expor na França, eu tinha 19 anos. Legal. Eu fui fazer exposição, só que não tinha estrutura nenhuma. Levei meus quadros, fiz sucesso, fui em Marsella e tal. Não tinha nem me formado. Só que daí eu volto e não tenho estrutura nenhuma para viver daquilo. Entendeu? Legal. Então foi tipo um pico e aí foi depois pico, voltou. E aí volta, porque você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma gestão, você tem que ter um equilíbrio e entender que isso é um negócio. Isso é um business. Tem etapas, tem metodologia, você tem que trabalhar com diferentes esferas, muitas esferas, principalmente quando você começa, que você é a única pessoa da sua empresa. Então, estude sobre o negócio, estude como você pode monetizar na sua área de atuação, o terapeuta, o artista. Quem compra arte? Já vou deixar a deixa. Empresários e pessoas de grande poder aquisitivo. A arte não se vende para pessoas que não têm grana. Então, assim, esteja no meio de empresários, entenda como eles trabalham, aprenda com eles, se conecte e absorva o conhecimento desses grandes líderes para você incorporar na sua gestão artística. E você vai ter grandes resultados. E você vai fazer bons negócios. Incrível, cara. Nossa, que aula. Então, você que está acompanhando aqui, ó,
conecta porque foi muito importante. E um ponto que eu vou compartilhar com você aqui, com a minha experiência como consultor de empresas e de pessoas. Cara, quem trabalha com propósito tem uma dificuldade muito grande de conseguir metrificar isso, porque a pessoa tem aquela parada dentro dela assim, ó. Eu sou terapeuta. Então, normalmente, quem é mais das humanas, né? Quem é mais o contato ali de cura, de ajuda e tal, ela é mais desconectada do lado monetário. Tipo assim, no primeiro momento, tem até uma crença, às vezes, tipo assim, de cara, eu ajudo porque eu quero ajudar a pessoa, eu quero servir, então não precisa de dinheiro. Sim, Só que a gente tem que entender que, cara, tudo vai dinheiro, e quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai ajudar, mais você vai transformar. Então, tem que entender que dinheiro é energia, não é só o lado sujo das coisas, como muita gente entende. E eu te atendi muito terapeuta, muito psicólogo, pessoas mais ligadas a essa parte mais de propósito, que a maioria delas tinha problema financeiro, não às vezes dívidas, mas tipo assim, a grana entrava e saía, sabe? Tipo, beleza, então faturei 20 pau esse mês, mas cadê? Quanto você tem na conta? Não tem nada, nem vi. Mas por que você nem viu? Porque isso aí não é pra mim, sabe? E tipo, tem que ser, porque primeiro que você foi perfeito no que você falou. Entender que você é uma empresa, é um negócio. Porque a ideia é que, por mais que seja do seu trabalho, né, da sua criatividade, do seu esforço, de tudo que você estudou, mas a estrutura pela qual você está lá, ela precisa ser um negócio para se manter, para crescer e ter um legado aí como um todo. Então é incrível o que você trouxe, porque não é só para o artista, mas ele encaixa. Então, se você é terapeuta, se você trabalha com ajuda de pessoas, provavelmente você tem esse negócio dentro de si, assim, eu não preciso de muito, né? Eu só preciso vou vender. Tem gente que até fala, se tudo é errado, eu vou vender arte na praia. Não, cara, não é isso. Tipo, não diminua a sua habilidade, a sua capacidade por uma crença de escassez financeira. De entender que você não é capaz de gerenciar o dinheiro, de viver com isso, a autoaceitação, às vezes, de cobrar o preço que vale. Então, eu adorei você falando no início ali. Cara, eu cheguei, depois que eu fiz o leão lá, eu cobrei o valor que eu acreditava que valia, que transformava, então um valor justo pelo meu trabalho. E é isso. Então, você não é só um negócio pequeno, não é um negócio que não ajuda, que não gera valor. Então, isso que você trouxe foi muito bom. E só para finalizar, a questão também do valor da hora. Porque tem a questão, né, de você estar numa zona de excelência, que nem hoje eu não consigo fazer 0,00001 o que você faz. Mas para você pegar ali e colocar toda a sua experiência num quadro, é simples. Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz com maestria é tão superficial, tipo, isso aqui Exato. é só um desenho aqui pro meu primo. Não, cara, tipo assim, um negócio que tá ali, sua história, sua vida. Então tem um valor. Então as pessoas no início, como você falou, têm essa dificuldade de precificar. Sim. Então, tipo, quantas denúncias, né, você fez para que isso seja fácil? E o tempo, né? Porque às vezes, por exemplo, beleza, um trabalho de que você vai lá, beleza, então eu vou fazer isso e vou replicar lá, vou gastar X horas. Mas tem outras coisas que você vai gastar o dobro das horas só para pensar o que você vai fazer. Não tem essa parada? Os trabalhos, a parte criativa que nasce na cabeça, ela demanda muito mais tempo. A negociação, né, a criação, ela demanda muito mais tempo do que a parte de execução material. Muito mais tempo. A parte de execução material demora 2, 3 dias. Às vezes um projeto a gente fica uma semana, falando com o cliente, discutindo. Quando é um trabalho mais da empresa, né? Agora eu estou entrando num ramo de personificar a essência da empresa num animal e toda a simbologia que ela carrega. Então, aí demanda várias questões da gente trazer os símbolos, trazer as pessoas que fazem parte dessa empresa, né, os colaboradores também nessa obra. Então é um trabalho mais complexo. Isso demanda várias horas, né? Exato. Vários momentos de criação, de discussão, de energia com o cliente, né? Exato. E diferente de você chegar e só materializar. Exato. Tudo isso tem que ser contabilizado. Exato, porque esse é o maior, assim... a parte mais importante é essa. Porque se você não gasta essa energia da forma adequada,
você vai entregar um trabalho talvez que não gere o impacto que ele gera naturalmente por você fazer isso. E é aí que muita gente se perde. Porque o que acontece? Normalmente, né? O cara que não tem essa visão que você trouxe aqui, ele vai cobrar um preço. É só 3 horinhas de trabalho ali, sei lá, um exemplo. Vou gastar 2 dias. É só 2 dias de pintura, então tá fácil. E aí ela se compromete, cobra um valor mais baixo, se compromete com várias frentes ali, e aí na hora das 3, 4, 5, uma semana de trabalho ali, entendendo, vivendo ali, vai estar corrido, vai fazer meia boca e no final das contas não é impactante, vai atrapalhar o resultado final, né? Então isso é muito importante no processo inicial mesmo, a pessoa entender. E aí um outro ponto também é entender o que o seu valor... eu gostei que você trouxe, tipo assim... Quem paga a obra de arte é quem tem um poder aquisitivo maior porque consegue enxergar valor ao invés de preço. Quem é mais pobre, financeiramente falando até, e de mentalidade também, não consegue ver o significado de uma arte. Fala, pô, mas o cara ali dava para ter imprimido. Não é isso. Tem um valor, né? E esse valor agregado é quem está disposto a pagar por isso. Muito bom, cara. É um legado, porque a gente tem aquele estudo, né, das camadas da personalidade, né, a pirâmide de Maslow. As pessoas que estão buscando sobrevivência, a obra de arte pode ajudar, com certeza, mas elas não estão abertas nesse momento, né, a comprarem uma obra de arte. A obra de arte é para um líder, para um empresário, para uma pessoa que tem um legado, que tem um propósito diário no seu dia a dia, que essa obra de arte alimenta esse propósito. Ela não está mais na sobrevivência, ela está em gerar valor para as pessoas, em gerar transformação para as pessoas. Então, geralmente os líderes, né, os gestores estão nessa fase, eles que dão o devido valor, como você disse, para esse tipo de trabalho. E esse é um ponto, né, que quem ainda está num nível mais de se conhecer e entender isso, briga por preço, né? Então, tipo assim, é o que você falou, do desconto. Mas o fulano faz por X, eu vou fazer X menos 1 para fechar com ele. Então, vem também um trabalho de autoconhecimento, de automerecimento, de entender o que você faz. É aquilo que você falou durante aqui o episódio. Ter claro o propósito. Uma vez que você sabe quem você é, aí fica fácil. Beleza, se fulano é fulano, eu sou eu, velho. Então, a minha arte tem essa exclusividade, né? Então, tipo, ele não vai entregar o meu trabalho e eu não vou entregar o dele. Então, quem que você quer? E aí eu consigo precificar e é esse o trabalho. Então, isso é um ponto que muitas pessoas, sendo artistas ou não, têm dificuldade no dia a dia, porque precifica olhando para o vizinho. Não sabe evidenciar o diferencial do seu valor. Não sabe expressar, não sabe primeiro reconhecer, muito menos expressar por que isso é significativo para aquela pessoa. Se você sabe diferentes áreas de atuação, qual que é o seu diferencial, o seu potencial, o seu poder interno, você consegue chegar para a pessoa e explicar para ela de uma forma clara o porquê ela é diferente e melhor que o vizinho. Ou porquê não que é melhor, mas porquê que ela tem essas características diferenciadas. E aí, para complementar e finalizar essa parte, é que assim, e aí quando você tem isso, você atrai a pessoa certa, que foi olhando e ouvindo a sua história, foi bem isso, né? Quando você entendeu, cara, é isso conecta com o meu propósito, uma pessoa olhou e se conectou também e falou, cara, eu preciso disso na minha casa, eu preciso disso no meu escritório, então quanto vou pagar o justo sem questionar, sem diminuir, sem ter aquela energia, né, de perda, de negócio. Né? Tipo assim, cara, faz sentido pra mim, eu quero, beleza, sim. Ok, então tá aqui. E por quê? Porque você gerou essa energia também, então você atraiu isso por você se conectar. Talvez se você tivesse num momento ainda mais perdido, provavelmente seria uma bola mais dividida ali, né? Seria tipo, sim. Mas será? Não sei se vale a pena. É bem isso, né? A pessoa sente. A negociação é sempre uma questão de quem tem mais convicção do que está entregando. Se eu tenho convicção clara do que eu entrego, do que eu transformo, e consigo transmitir isso para a pessoa, a negociação se torna simples. Exato. Porque é verdadeira e a pessoa capta isso. Agora, se eu passo uma coisa que eu tenho dúvida, que eu não tenho convicção e nem certeza, eu vou transmitir isso na minha comunicação e o cara vai pedir desconto.
Exato. Agora, se eu ponho, né, bato na mesa e falo com clareza o que eu sou, o que eu entrego, a pessoa sente e ela respeita. Mesmo que o mesmo cara, em duas comunicações, não é que, às vezes não é a pessoa em si que pede desconto ou não pede desconto. É a forma que você se apresenta a ela. Exato. Tem vezes que o mesmo cara vai pedir desconto para um cara, para outro cara não. É a sua postura. Energia, confiança, o posicionamento, né? É verdade. Já teve negociações ali que, tipo, antes do... não... Pô, já vou pedir um desconto aqui porque faz parte da economia do processo. Mas às vezes você olha e fala, cara, tá justo. Tipo, tá justo. Não vou pedir desconto porque é justo pra mim. Eu tô comprando sabendo que tá beleza, entendeu? Tipo, eu não quero ganhar mais. Beleza, tá top aqui. Sim. Talvez eu possa negociar outra coisa com ele lá. Entrega, velocidade, enfim... alguma coisa num sentido, mas é esse sentimento de justo, por quê? Porque a apresentação foi boa, resolveu aquilo que eu precisava, e aí você tem aquele direcionamento. Então faz total sentido o que você está falando. E isso é muito legal, porque pouca pessoa fala isso. Porque normalmente na negociação, cara, você tem que ter mais argumentos, tem que ter mas essa posição faz todo sentido. É muito bom. Saber quem se é, saber qual o diferencial do seu trabalho. Eu não sou contra a negociação, eu sou super a favor da negociação. Eu tenho que te entregar a minha verdade e você tem que entender se faz sentido para você ou não a sua verdade. Se a gente quiser negociar o quanto eu posso te oferecer e o quanto você pode me retribuir, a gente negocia conforme você falou. Velocidade, outras entregas, outros entregáveis, né? O que a gente pode fazer com que nós possamos estar em equilíbrio. A questão não é negociar ou não. A questão é não esteja em desequilíbrio com o que você entrega. Esteja sempre equilibrado. Faça a ponte, entregando o que a pessoa precisa dentro da expectativa dela, mas não esteja em desequilíbrio. Entregue de outra forma, entregue talvez numa perspectiva diferenciada. Invente possibilidades, seja criativo. Isso aconteceu muito até eu entrar no mercado. Eu não deixei de vender o meu trabalho, mas eu comecei a entender qual que era a expectativa daquela pessoa. Pô, eu quero fazer uma pintura aqui, mas eu tenho só X e eu acredito muito no seu trabalho, não sei o que lá. Eu falei assim, então, vou fazer o seguinte, eu vou fechar por X, mas eu vou te entregar uma experiência diferenciada para o seu público na sua empresa. Vamos fechar por X? Beleza, aí sim. Então, a gente não se diminui, a gente cria conexões para que as duas partes estejam em equilíbrio. Né? Excelente, excelente. Bem isso aí, cara. Nossa, que top. Então, olha pra você ver que legal, né? Eu quis te trazer aqui realmente por conta de todo esse seu histórico e toda a sua história mesmo. Além do trabalho que é maravilhoso, mas essa visão de líder, essa visão de empreendedor, de empresário, essa experiência, né, de tipo assim, trazer toda essa parte profissional que ela tem que estar alinhada com o lado do criador, com o lado do artista, né? Então é muito legal e faz muito sentido. E para quem está acompanhando a gente aqui, tá tendo uma aula, porque pegar a zona de talento com a zona de esforço, porque tem essa parte que tem que ter um esforço, porque eu tenho certeza que para você é muito mais fácil criar do que gerenciar, certo? Então sempre foi muito mais fácil. Exato. Então assim, aí beleza, só que você vai muito mais longe gerenciando do que só criando. Você tem muito mais estrutura, né? Foi uma palavra que você falou aí que faz muito sentido. Retorno. E retorno. Então, assim, e é importante, né? Que aí é o mundo do empreendedor. O empresário, ele tem que saber exatamente ali que ele vai ter que fazer coisas que ele não gosta ou que ele não tem aptidão para ele chegar onde ele quer chegar. Pagar um preço ali, às vezes, que é o aprendizado, é se conectar com pessoas que estão já nesse nível. Então, o que você trouxe faz total sentido, assim, com essa estrutura e essa vivência mesmo. Você já também está já há alguns anos, né, fazendo isso e vivendo isso, né? Então, é muito legal, cara. Parabéns pela sua história, é incrível. Obrigado. Prazer compartilhar. Cara, e pra gente ir pro final aqui, eu quero que você traga alguma coisa que eu não te falei ainda, que eu não te perguntei ainda e você talvez não trouxe. Para quem está acompanhando a gente, que talvez possa se conectar mais com os animais de poder, com essa questão da simbologia, dos arquétipos, ou mesmo para quem talvez quer começar a empreender com isso, então você trouxe já a parte técnica ali que eu achei maravilhoso, mas alguma coisa que possa
trazer algum significado para quem está com a gente até agora. Perfeito. Eu vou falar de uma forma geral, uma mensagem que pode ser atribuída para empresários, artistas e todas as pessoas que queiram trazer uma ideia e materializá-la, né? Primeiro de tudo, nós temos que entender qual que é a nossa busca e o que a gente quer de fato, com uma forma clara de criar algo com intenção. Tendo essa intenção clara, nós vamos encontrar meios para que essa intenção se manifeste no nosso trabalho, nas nossas aptidões, nas nossas profissões. Então, sempre busque maneiras de deixar o criativo mais à tona. Todos nós somos artistas. Todos nós temos a capacidade de incorporar o criativo e o artista. E muitas vezes nós nos fechamos em celas de formas de pensar e achando que nosso negócio precisa seguir um roteiro muito fixo porque eu vi uma aula, um curso, um podcast. Quando a gente cria na nossa cabeça possibilidades de atuar com nossa criatividade para chegar aonde a gente precisa chegar, né? Quando a gente sabe qual é a nossa intenção como ser humano, fica muito mais claro a gente encontrar possibilidades de sair dessa cela e materializar. Foi assim que aconteceu comigo, para poder viver com abundância de arte. Eu consegui encontrar meios para poder materializar. Então, o que eu quero dizer? Tem um tempo de conexão, tem um tempo de si para se observar e observar fora das possibilidades da caixa. O que significa isso? Significa use o criativo, deixe o criativo atuar. Outra mensagem é: o artista não é o cara que cria uma peça artística. O artista é quem faz as coisas com maestria, com intenção e com paixão. Aflore o artista dentro de você. Se você estiver fazendo uma comida, um churrasco, você deve gostar de fazer, viva com intensidade artística o corte da carne. Quando você vai entregar isso, você vai entregar com excelência. Quando você vai para um podcast, faça com maestria. O artista é quem faz as coisas com maestria. O nível da arte é fazer as coisas com maestria. Todos nós temos isso. A arte foi deturpada, né? A gente começa a achar que a arte é aquela coisa que a gente vê no museu, nas galerias de arte contemporânea, aquelas tintas jogadas. A arte no primórdio, na sua ancestralidade, o que ela significa? Ela significa a maestria de desempenhar uma função. A arte da agricultura, a arte da música, a arte de você ser um líder. Seja um artista na sua área de atuação e você vai ter maestria no que você faz. Caraca, que incrível. Foi, putz, essa foi pra... Porque assim, ó, é incrível isso, porque a gente tem esse negócio de se encaixar nas coisas, né? E hoje a gente, principalmente em rede social, cara, é muito quadrado, né? Todo mundo falando que é certo e o que é errado, e os defensores do certo e os defensores do errado. Então, às vezes, tem que escolher muitas bandeiras ali e, cara, às vezes a gente esquece de ser nós. Então, quem que é você, né? Então, e a Gabi tem uma frase que ela coloca lá no FBI Club, que é um evento que ela faz, né, para empreendedoras, que é assim, ó, como é que é a frase? Deixa eu lembrar certinho, assim, ó. Ninguém é você e esse é seu poder. Então, esse é o único poder, o maior poder, alguma coisa assim. Então, cara... Esse é o nosso poder, né? Tipo, ser você, e ninguém vai ser igual a você. Por mais que, às vezes, tem um gêmeo, mas é totalmente diferente o processo. Então, a gente esquece que o nosso tempero é o que muda o que a gente faz, né? Então, e eu adorei essa questão do artista. Então, que a gente possa ser artista todos os dias, né? Da nossa vida. Porque senão vira uma vida preto e branco, né? Sem graça, né? Então, poder colocar cor nela e viver uma vida boa é o caminho, né? Paixão, né, Márcio? Paixão. Você põe paixão aqui no seu podcast. Você vive isso. Todas as vezes que eu vejo sua história, você tá ali, desempenhando com tesão ali, ensinando, criando essa conexão com o seu público, com as pessoas que você assessora. Então, tenha paixão. Essa paixão que é o tempero. Exato. Você tem que fazer o que você ama, com paixão, com maestria e disciplina. Acabou. Nossa, muito bom. Maravilhoso. Cara, então como é que quem assistiu a gente até aqui, tipo assim, pô, agora eu entendi, fez sentido, quero conhecer mais o trabalho do Alfredo, quero entender, talvez encomendar um trabalho dele, ver o que ele tem disponível lá para mim, enfim, porque são várias linhas que você tem ali de
tanto personalizado, né? Mas também tem uma linha ali que a pessoa já consegue adquirir ali o seu trabalho e as obras de artes que você tem. Então, como é que a pessoa te encontra nas redes sociais? Como é que ela tem o primeiro contato com você? Compra o seu trabalho? Podem entrar em contato pelo meu site, que é o www.alfredomafei.com. Maffei tem 2 Fs. Então é www.alfredomafei.com. Tem toda a minha história, todos os meus trabalhos disponíveis e lá você pode agendar uma consulta para a gente criar uma obra de arte personalizada. E o meu Instagram, que tem todos os meus trabalhos mais recentes também, você pode ali se conectar comigo, conhecer um pouco mais do meu dia a dia, é Maffei Arts, Maffei Arts, Arts sem o E no final, é o T mudo, tá? Maffei Arts, Maffei Arts. Então vou deixar o link aqui, os links para você na descrição, e eu te convido a seguir ele, a conhecer o trabalho dele, que é muito legal, assim, porque não é só... o que eu acho que é legal do seu Instagram, porque não é só, tipo, vou postar só o que eu fiz, né? Tem ali a sua rotina, né? Então, você visitando um cliente, você fazendo o quadro, levando para a pessoa. Então, assim, é bem legal. Dá para acompanhar ali e se inspirar, então, assim, nas artes que ele está fazendo. Eu vi uma que você estava fazendo, acho que hoje ou ontem, ou essa semana, que você estava fazendo meio com dourado, né? Sim. Então, assim, cara, é muito louco, porque eu vi o quadro em branco, foi aí que eu quis te perguntar como é que é a criação, né? Porque você vê um quadro, um monte de tinta passada lá e no final sai algo incrível, né? Assim, uma reprodução muito, muito verdadeira e muito profunda. Então, te convido a seguir ele e conhecer mais o trabalho. Cara, gratidão por você estar aqui, pela aula que você deu, assim, em tudo, né? Tanto da sua história como essa questão dos arquétipos e como a gente pode usar isso no dia a dia. E esse lado profissional, empresário, de empreendedor, então foi muito legal esse final aqui, eu gostei muito, porque eu tenho certeza que quem assistiu a gente e está conectado pode levar muitos bons insights aqui para a vida. Muito bom, gratidão por você estar aqui. Você me segue e pode me acompanhar nas redes sociais, o Márcio Carribeiro, em todas as redes, e nas Sem Dívidas Bancárias, então www.semdividasbancarias.com.br ou no Instagram das Sem Dívidas Bancárias, que a minha equipe vai te atender com o maior prazer para você sair dos juros abusivos aí e realmente se organizar financeiramente para você ter uma prosperidade e liberdade financeira. Fredo, gratidão pela participação, foi uma aula, adorei, viu? O prazer foi meu, obrigado. Te encontro no próximo episódio. Acabando agora, já volta, porque tem gente incrível também aqui, assim como a história do Alfredo, compartilhando o empreendedorismo, a experiência. Então, já maratando o podcast aí, que são histórias verdadeiras de quem está no dia a dia lá, que o bastidor é congruente com o palco, então que vive o que fala, que estudou, que está lá no front, né? Então, é esse tipo de pessoa que a gente precisa buscar referência. Então, eu chamei ele para cá por conta disso, porque eu conheci ele numa mentoria, que a gente estava junto lá, né, aprendendo, e eu comecei a acompanhar o conteúdo dele e vejo que realmente é essa congruência. Então, esse é o grande objetivo do podcast. Então, volta lá, assiste os outros e eu te encontro no próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.